Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, filho, filha, em nosso Senhor Jesus Cristo, desejo a você uma abençoada quarta-feira, iniciando este dia dedicado, votivo a São José. Pedimos a Ele que nos ajude a fazer o que Ele fez, a cuidar bem daquilo que não nos pertence, mas cuidar com amor, como Ele cuidou de Jesus, como um pai que cuida do seu filho. José recebeu de Deus a missão de cuidar, de ser pai, de exercer o ofício de pai, a missão de pai, e cuidou e exerceu com muito amor, com muito esmero. Que Ele assim também nos ajude a cuidarmos bem daquilo que Ele nos confia, que Ele confia aos nossos cuidados, a missão que assumimos, o trabalho que temos. Nada de fato é nosso enquanto propriedade, é nosso no sentido de que Deus nos pede para cuidar, e devemos cuidar muito bem. Quero meditar hoje com você, meu irmão, minha irmã, sobre um tema muito interessante que escreve Santa Catarina de Sena a respeito da perseverança. O título da reflexão é O Amor a Deus e ao Próximo. Escreve Santa Catarina: convém a nós seguir os passos de Jesus, amando a Deus gratuitamente, não por medo de castigos ou por interesse em consolações encontradas nesse amor. Temos de amar a Deus unicamente por causa de Deus, bem supremo e digno de ser amado por si mesmo. Temos a obrigação de amar a Deus também sem nada dele recebermos, ainda que nos ocorresse algum prejuízo por tê-lo amado. Assim fez Jesus. Ele nos amou sem ser amado por nós, sem interesses pessoais, não por medo de algum prejuízo se não nos amasse. Jesus é Deus, não precisa de nós. Nossas ações não lhe são de utilidade e nossos erros não o prejudicam. Amou-nos por bondade sua. Essa é a maneira como devemos amar, pois Ele é a própria bondade. Mas a utilidade que não podemos dar a Deus, devemos dá-la ao próximo, amando com caridade. Nem deve diminuir o nosso amor pelo próximo por causa de alguma ofensa ou ingratidão. Além disso, devemos ser constantes e perseverantes no amor a Deus e ao próximo, como fez Jesus, que nada procurava senão a glória do Pai e nossa salvação. Diante da nossa ingratidão, Jesus não diminuiu sua pressa em morrer na cruz, ciente de que desprezávamos a sua dor. Por que agia assim? Unicamente por causa de seu amor pela glória do Pai e pela nossa salvação. Esse é o caminho que Jesus nos indica, caminho de humildade, obediência, fortaleza, perseverança. Cristo não recusou o jugo da obediência pedida pelo Pai, nem recusou cuidar da nossa salvação em razão das dificuldades. Sempre paciente, dele ninguém ouviu qualquer queixume. Cristo foi forte e perseverante até o fim, quando entregou nas mãos do Pai a humanidade inteira como esposa. Escolhi esta meditação de Santa Catarina de Sena exatamente porque entendo que tem muito a nos ensinar, tem muito a nos dizer, tem muito a nos falar desse amor livre que nós precisamos ter para com Deus, para com os irmãos, para com aquilo que Ele nos confia.
mesmo, e aqui entra um detalhe importante, sem esperar nada em troca, que é o mais difícil, amar na gratuidade, sem nada esperar. E se nada esperarmos como consequência do nosso amor para com Deus, para com as pessoas, talvez assim jamais venhamos a experimentar a decepção com algo que alguém nos faça, fale, diga, porque o nosso amor é livre. Então, nós precisamos aprender isso de Jesus, esse amar de forma livre, amar a Deus, amar os irmãos, sem esperar nada em troca. O texto do Santo Evangelho para esta quarta-feira é Marcos, capítulo 18, Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Meu irmão, minha irmã, esta expressão de Jesus, esta resposta de Jesus àqueles que questionavam sobre a ressurreição e traziam esse tema, essa história da mulher que se casou, nos faz refletir muito sobre o que pensamos, primeiro nesta vida, depois, consequentemente, na vida eterna. No céu, seremos semelhantes aos anjos, como afirma nosso Senhor, e no céu as coisas não acontecem como aqui. Isso nos faz pensar bastante, porque muitas vezes parece-me que nós esquecemos da realidade do céu e pouco nos preocupamos com isso. E por isso vivemos muitas vezes a vida de qualquer jeito, de qualquer modo. E não é bem assim. Um dia nós haveremos de partir deste mundo e haveremos de prestar contas com Deus, não do mesmo modo que aqui na terra, não nas mesmas estruturas e moldes, não, mas do modo de Deus, e que é um mistério, e que só cabe a Deus, e no dia em que partirmos haveremos de saber como é. Mas isso chama bastante a nossa atenção. A mim, particularmente, me desafia e me chama a atenção aquilo que Jesus diz na última frase do Evangelho de hoje: vós estáis muito enganados. Tomemos cuidado com isso, para não sermos enganados, ludibriados por qualquer coisa, doutrina, ou mesmo ideologias plantadas ou criadas por nós. Meu irmão, minha irmã, uma abençoada quarta-feira. Que Deus abençoe a você. Coragem, força, ânimo. Deus nos ajude. Amém.